Olá, queridos, estamos aqui para mais um programa Palavra da Cruz e eu estou fazendo a exposição do livro de Filipenses, um livro, como eu falei ontem, um livro que tem falado muito ao meu coração, um livro que realmente Paulo aqui demonstrando, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio à prisão, mesmo em meio a tudo que estava acontecendo com ele ali, ele mostra de fato a sua alegria de estar na presença de Cristo. Mesmo em meio ao sofrimento, ele se mostra alegre, contente e feliz pela igreja de Filipos, que é a igreja aqui onde a carta de Filipenses foi destinada. Ontem a gente falou um pouquinho sobre os versículos 18, no finalzinho do versículo 18 até o versículo 26, que ele fala sobre a sua situação, que ele se alegra, ali em relação à igreja, que ele fala que de fato continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu, resultará em minha libertação. A gente falou ontem um pouquinho sobre Paulo falando da sua libertação física, dele se entregar a Deus. Ele não sabe ali o que está acontecendo com ele, o que vai acontecer, se ele será condenado à morte ou se ele será solto. Nós sabemos que ele foi solto, ele continuou o seu ministério. Essa foi a primeira prisão dele, 10 anos depois que ele fundou essa igreja. E aqui ele tem a famosa frase que nós ouvimos: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas aqui ele mostra a necessidade dele se manter aqui. No versículo 23 ele fala: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo. Então o desejo dele de estar face a face com o seu Salvador, com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele fala aqui: o que é muito melhor, contudo, é mais necessário por causa de vocês, pelo pastoreio dele com a igreja de Filipe e outros também, que ele pastoreava, que ele cuidava, por causa de vocês que eu permaneça no corpo, que eu permaneça aqui. Então ele fala: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então nós vemos aqui tanto a influência de Paulo em relação à igreja de Filipe e também a exultação só de Paulo estar ali ensinando, instruindo eles ali. Então a igreja se exulta, a igreja continua firme, seguindo o seu pastor, seguindo o seu líder ali espiritual, e isso é algo fantástico, quando nós vemos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a continuação, o final do capítulo 1, que ele fala: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Gente, que fantástico esse texto. Ele fala aqui, não importa o que aconteça, realmente Paulo ele se coloca ali em completa disposição da soberania de Deus. E não importando o que aconteça, Paulo ele continua vivendo o evangelho, ele continua vivendo, para ele o viver é Cristo. Então, independente do que aconteça à sua volta, independente do que aconteça com ele, fisicamente falando, o que aconteça com ele ali no seu contexto de prisão, independente disso, ele fala: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Queridos, nós sabemos, nós que fomos comprados por um alto preço, nós que nos entregamos a Cristo Jesus, nós que um dia aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, como nosso dono, porque Ele nos comprou com o seu sangue, nos purificou. Então, qual é a nossa forma de viver? Que Ele fala: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. E qual seria essa maneira digna? Nós temos que viver. Paulo ele fala em 1 Coríntios 10:31, quer eu coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus. Esta é a forma digna de viver o Evangelho, cumprindo a missão que nós recebemos de Cristo Jesus. Qual é a nossa missão? Ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos, proclame sobre aquele que vos deu a vida. Essa é a nossa missão neste mundo. Viver para Cristo,
honrá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, porque pelo que ele é e pelo que ele fez por nós. Então, Paulo ele encoraja que a igreja, independente do que aconteça comigo, continuem a exercer a cidadania celestial de vocês. Vocês não pertencem a este mundo. Vocês pertencem a mim. E a cidadania de vocês não é este mundo, e sim o céu. Então vivam de maneira digna do Evangelho. Vivam de maneira digna a qual eu vos ensinei. Cristo Jesus nos ensinou a viver de maneira digna do seu Evangelho. E ele fala, para que assim, quer eu vá e os veja. Então, Paulo ele está falando, mesmo eu indo aí até vocês, vocês vão continuar vivendo de maneira digna do Evangelho. Quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Isso é o que a igreja deve ser. Mesmo na presença do seu pastor ou não, a igreja deve continuar o trabalho do evangelho. A igreja deve continuar a proclamar o evangelho, independente de qualquer circunstância, independente do que a igreja está passando, independente daquilo que acontece internamente. A missão da igreja é proclamar o evangelho. A missão da igreja é ensinar o evangelho, é buscar a Deus na sua palavra. Por isso que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, proclamando o evangelho a todas as nações. E ele fala então, quer eu esteja aí ou não, na minha ausência ou na minha presença, continuem a exercer a fé de vocês. A fé prática, nós vamos ver no versículo 2, que ele fala que a fé é prática, ponham em ação a salvação de vocês. E aqui nós vemos que ele fala, como eu vou fazer isso? Fiquem eu sabendo que vocês permanecem firmes na palavra, em Cristo Jesus, como? Num só Espírito. A igreja pensando junto, o Espírito Santo direcionando a igreja para o mesmo caminho. Se dentro da igreja há brigas, há divergências ali de ideias, significa que nós não estamos permitindo que o Espírito Santo direcione a igreja. Então alguém ali está colocando a sua visão, alguém ali está colocando o seu ponto de vista carnal, o seu ponto de vista mundano, mas quando a igreja está de fato ali vivendo dignamente a palavra de Deus, vivendo em Cristo, vivendo para Cristo, ela tem a mesma visão. O Espírito Santo direciona a igreja. Quando a igreja de fato ela depende de Cristo, quando ela depende do Espírito Santo, ela caminha para um mesmo propósito, juntos, como uma só igreja, como um só corpo. Ele fala, permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, vocês juntos, lutando, porque o contexto aqui de Filipe é perseguição, então a igreja ali tinha que estar unida, lutando junto, perseverando na fé, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a lutas, a igreja permanece firme em Cristo Jesus, não em ideias, não em ideologias, não em política, não, em Cristo. Bíblia, palavra de Deus, a Bíblia é que nos leva ao caminho correto, é o Espírito Santo que nos direciona, não são coisas do mundo que irá direcionar a igreja, mas sim a palavra de Deus. Por isso que nós temos que estar baseados na palavra de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão e exortação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra de Deus é que nos direciona. Salmo 119 fala que a tua palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos, que guia os nossos caminhos. Então a palavra de Deus é que nos dá o direcionamento e nós só conseguimos interpretá-la, nós só conseguimos realmente ouvir aquilo que Deus tem a falar, além das letras escritas, por meio do Espírito Santo. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Por isso que nós temos que depender de Deus. Por isso que nós temos que buscar a Deus, ter um compromisso com Ele, ter um relacionamento íntimo com Ele. E quando toda a igreja está nesse mesmo direcionamento, quando a igreja está ali vivendo por Cristo, a igreja segue um só caminho, que é Cristo Jesus, um só alvo, que
que é proclamar o evangelho. Ele continua no versículo 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Havia oposição ali. Tinha oposição do mundo, tinha oposição dentro da igreja, pessoas pregando um falso evangelho, pessoas pregando por uma motivação egoísta para querer se mostrar, para querer se aparecer. Então a igreja unidas num só propósito, a igreja unida num só Espírito, o Espírito Santo de Deus, isso é o que mantém a igreja unida, mesmo vindo oposição, mesmo ali o cerco se apertando, a igreja se mantém unida, mesmo no sofrimento, mesmo na perseguição, a igreja se mantém unida seguindo o mesmo propósito que é Cristo Jesus. E ele continua na parte B do versículo 28, para eles isso é sinal de destruição, para esses que se opõem, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês, e aqui está algo fantástico que a palavra de Deus nos traz, pois para vocês, você que um dia aceitou a Cristo, você que vive pelo Evangelho, você que vive um relacionamento íntimo com Deus, porque para vocês o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelos mesmos combates que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Então, queridos, para nós foi nos dado esse privilégio. Nós somos salvos por meio da graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom gratuito dado por Deus. E para nós, esse dom recebido de crer em Deus, esse dom recebido do Espírito Santo tocar, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, e isso nós conseguimos ver esse Deus e buscar esse Deus e conhecê-lo na sua palavra. Para nós isso é um privilégio. Não é para todos esse privilégio. É para aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus para a sua boa obra, para o seu ministério. Queridos, isso é fantástico. Porque além de ser um privilégio servir a Deus, além de ser um privilégio crer em Deus, crer em Cristo Jesus, e ele fala aqui, mas também é um privilégio sofrer por Ele. É um privilégio sofrermos por Cristo Jesus, porque Ele sofreu na cruz por nós. Ele entregou a sua vida, Ele deixou o seu trono de glória. Nós vamos ver isso no capítulo 2 de Efésios, essa semana. Queridos, de Filipenses, essa semana. Queridos, isso é algo fantástico. É um privilégio servir a Cristo. É um privilégio servir na igreja. É um privilégio. Não é um peso, não é algo ruim, é um privilégio sofrer por Cristo, servi-lo, adorá-lo, engrandecê-lo e exaltá-lo, ter esse relacionamento íntimo com Ele. Isso para nós é um privilégio. E nós vemos Paulo preso, mesmo assim infeliz, falando que é um privilégio estar ali preso em nome de Cristo. Nós vemos ali no capítulo 3 de Atos, quando João e Pedro estão ali pregando, eles curam um paralítico e eles continuam a pregar o evangelho, eles são presos, eles são açoitados, eles apanham por causa do evangelho, eles saem dali depois desse castigo que eles receberam, felizes, contentes, alegres, porque eles não se achavam nem dignos de sofrer pelo nome de Cristo. E ali, quando eles foram açoitados, ali quando eles sofreram, eles viram que foi um privilégio, foi algo tremendo ali, um privilégio sofrer pelo nome de Cristo, porque no sofrimento Deus prova e comprova a nossa fé, e Ele mostra pra gente, que fala em 1 Pedro 2, e Ele nos mostra que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, do que o que tem de mais precioso neste mundo. A nossa fé, provada e comprovada por Ele, é algo que não tem valor. Não tem valor. Então, queridos, como você tem vivido a fé? Como você tem vivido a sua vida? Você tem buscado coisas deste mundo? Ou você tem de fato vivido a sua cidadania celestial, vivendo neste mundo como peregrino e forasteiro, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e deixando todas as outras coisas
Deus acrescentar a você, Deus cuidando de você. Queridos, isso é um privilégio. Ser cuidado por Deus, sofrer pelo nome de Cristo, você viver esse relacionamento íntimo com Deus, isso é um privilégio. Então, queridos, amanhã nós continuaremos a falar um pouco mais sobre essa carta maravilhosa de Filipenses. Que Deus te abençoe grandemente.